Olá, meu amado, é sempre um prazer estar com você aqui no nosso canal e hoje nós vamos dar sequência, então, segundo vídeo da nossa rápida série de 3 vídeos falando a respeito das tempestades. Antes de nós prosseguirmos, só para lembrar você que nós já falamos sobre as tempestades que se dão ou que vêm sobre a nossa vida em razão da desobediência, do pecado do homem. E nós citamos como exemplo a vida do profeta Jonas. Lembra quando ele foi incumbido, ordenado por Deus para ir profetizar na cidade de Nínive? E ele não vai, ele pega uma embarcação e vai em um sentido totalmente oposto à cidade onde ele deveria ir. Veja que ele acaba por enfrentar uma enorme tempestade, ele é engolido por um grande peixe e tudo aquilo Jonas acabou vivendo em razão da sua desobediência. Então nós falamos a respeito de tempestade, amados, que são na realidade um fruto daquilo que nós plantamos. Hoje então a proposta é diferente. Nós vamos falar de tempestades que nós vivemos não pela desobediência, mas que nós vivemos mesmo quando nós estamos obedecendo a Deus. Fica ligado e mais uma vez é um prazer estar com vocês por aqui. Pois bem, amados, nesse segundo momento nós gostaríamos de trazer uma outra realidade dentro do contexto de tempestade. Nós falamos de uma tempestade que vem pela desobediência, mas agora, nesse segundo vídeo, nós queremos dizer o seguinte: existe também tempestades que vêm mesmo em contextos de obediência. Para nós introduzirmos, antes de lermos o texto que nos dá base para afirmar isso, eu gostaria de ler com você em Eclesiastes, no capítulo 9, e o verso 2, que diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Eu e você estamos vivendo, amados, debaixo de uma única realidade que assola o mundo. Então as tempestades, elas podem sim nos atingir, mesmo a vida daqueles que estão caminhando em obediência a Deus. Agora, veja um outro texto comigo em Marcos, no capítulo 4, verso 35. Diz lá: no mesmo dia, quando a noite chegou, Jesus disse a eles: passem para o outro lado. Amados, foi um dia inteiro de pregação, de ensinamento, de cura por parte de Cristo para com a multidão, e no final do dia, uma ordem de Cristo: vamos passar para o outro lado. Os discípulos entram na embarcação, Cristo também entra na embarcação e no meio do caminho uma enorme tempestade assola o barco. Uma tempestade de vento, na realidade, assola o barco, agita as águas e quase que leva a embarcação a pique. E Cristo estava dentro do barco e eles estavam sob a ordem de Cristo de atravessar. Entenda, amados, que mesmo quando eu e você estamos obedecendo a Deus, somos igualmente submetidos a contextos de tempestades. Então, isso que assola o mundo hoje também assola a igreja, também assola os santos, também assola aqueles que professam a fé, também assola aqueles cuja vida é dedicada a Deus. Todos nós, amados, estamos sob a mesma condição de pecado. Veja, nada muda. Você se lembra lá do contexto de Israel quando estava no Egito? E quando houve a 10ª praga e eles foram livres do anjo da morte quando passou, os primogênitos do povo de Israel não foi morto? E aí eu pergunto, por que eles não foram mortos? Porque eles eram melhores do que os egípcios? Porque eles eram mais dignos do que os egípcios? Amados, entenda uma coisa, não foi por esse motivo. Eles não eram melhores do que os egípcios e não eram mais dignos do que os egípcios. A única coisa que salvou os primogênitos do povo judeu naquela noite foi o sangue do Cordeiro na ombreira das portas. A única coisa que nos diferencia do mundo hoje é o sangue de Cristo que está sobre a nossa vida. Mas veja, essa diferença, amados, é para o efeito da salvação da nossa alma. Nós temos um lugar em Deus
que Ele reservou para nós. No entanto, as calamidades aqui e as condições aqui, elas serão postas também sobre a nossa vida. Nós vamos passar por elas. Entenda, nós vamos passar por elas, mesmo que eu e você esteja vivendo um contexto de plena obediência ao Senhor. É um pouco decepcionante, sim. Por quê? Porque eu e você criamos uma expectativa diferente e temos dentro de nós, obviamente, um desejo diferente. Mas a realidade, amados, é que eu e você não podemos viver pela nossa expectativa, nem pelo nosso desejo, nem por um sentimento que há dentro de nós. Porque o nosso coração é enganoso. Salomão nos ensina isso em Provérbios. Então nós vamos viver com base em quê? Com base na palavra de Deus. E Cristo nos antecipou sobre essas situações em que, nesse mundo, eu e você viveríamos aflições. Mas ele pontua o seguinte: eu venci o mundo, nos deixando claro que eu e você também podemos vencer. Esse momento difícil que nos assola, mas nós podemos vencê-lo em Cristo. Em Cristo existe essa condição. Eu gostaria de citar um verso que está em Salmo 34, verso 19, que diz assim: muitas são as aflições dos justos. Então veja, existe as aflições. E veja, não é uma ou outra, mas são muitas. São muitas. Agora a parte B do verso diz o seguinte: mas o Senhor a liberta ou o liberta de todas. De todas. Eu e você estamos guardados por Deus. Não quer dizer que nós não vamos viver a aflição, mas acredite que Deus nos livrará, Deus nos dará força para passarmos por ela. Deus será conosco. Um outro verso ainda, veja, em João, capítulo 16, verso 33. Eu sei que muitos de vocês já conhecem de cor esse verso, nós gostamos dele. Olha, estas coisas vos falei para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, amados, esse contexto aqui, Cristo estava falando de tribulações, de tempestades, de aflições. Esses são os versos que antecedem aqui no capítulo 16. Então, ele estava dizendo sobre a realidade difícil do mundo. E quando ele afirma isso, nós gostamos de pegar a parte B que diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então nós vamos falar, nós também vamos vencer, e sabe, a igreja também vai vencer. Isso é uma realidade. Mas entenda uma coisa, a parte A diz o seguinte: estas coisas eu vos falei, ou seja, a descrição dessas aflições todas eu vos falei, para que em mim tenhais paz. Nós queremos paz no meio de todo esse contexto? Então vamos entender uma coisa, essa paz está em Cristo. E unicamente em Cristo, nosso descanso está em Cristo, a certeza da nossa vitória repousa nele. Então, para que eu e você sinta consolo, conforto, alento nessa situação difícil que está sobre todos nós, é em Cristo, amados, que nós vamos encontrar esse conforto, esse descanso, esse alento. É em Cristo. Ele diz, em mim, falo-vos isso para que em mim vocês tenham paz. Gostou do vídeo? Compartilhe o vídeo nas suas redes, ok? Deixa o seu like e o que é muito importante, deixa o seu comentário aqui no vídeo. Eu gostaria muito de ouvir aquilo que você pensa, saber qual que é a sua opinião a esse respeito. Pode falar pra gente e eu vou responder a todos os comentários que vocês colocarem aqui. É bacana a gente fazer essa interação, você que tem nos acompanhado, tá? Compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam participar desse momento, dessa enquete, desse assunto que é de extrema importância para nós sabermos, para que eu e você conheça qual é a vontade de Deus para a nossa vida diante de tudo que nós estamos vivendo, ok? Deus abençoe você. Amanhã então nós vamos fechar esse tema no nome de Jesus e eu sei que Deus tem bênçãos para a nossa vida. Deus abençoe a sua vida.